tudo bem? Nós hoje no programa Pontuando vamos falar de um tema interessante que é uma reportagem do ICL Notícias que na realidade se reporta a um trabalho do Adam Alter. O nome dessa reportagem é Realidade do Vício em Telas, uma perspectiva deste autor Adam Alter. Entenda o impacto do vício em telas na sociedade moderna com Adam Alter. Descubra estratégias para usar o celular a seu favor. E essa matéria foi publicada em 14 de junho de 2024. Nós vamos fazer uma leitura mais ou menos direta dela e fazer alguns comentários, porque ela diz respeito a um livro chamado Irresistível. E um autor aqui, J.L. Gregório, que trata de tecnologia, cultura nerd e assuntos aleatórios, fez uma resenha em 2020, muito curta, desse livro chamado Irresistível. E o título todo do livro é Por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela, que foi publicado pela editora Objetivo em 2018 e trata-se um dos principais problemas do século XXI, esse livro, que é o vício comportamental. Esse autor, o Adam Alter, ele é professor adjunto de Marketing e Psicologia da Stern School of Business da Universidade de Nova York. Ele é autor e coautor de diversos artigos e pesquisas envolvendo marketing e comportamento. Segundo Alter, diferente da dependência química em que sempre há uma droga ou uma substância química envolvida, o vício comportamental do século XXI envolve 6 ingredientes fortemente relacionados, direta ou indiretamente, às tecnologias modernas. Isso é quase uma resenha incompleta que eu vou fazer aqui, para depois vir ao comentário da reportagem. Primeiro, metas atrativas que estejam só um pouco além do alcance. Um feedback positivo irresistível e imprevisível. Uma sensação de progresso e melhoria que aumenta lentamente. Tarefas que se tornam pouco a pouco mais difíceis com o tempo. Tensões não resolvidas que exigem solução. Ligações sociais fortes. E de fato, com a alvorada do século XXI, fomos invadidos por uma torrente de tecnologias que causaram profundas mudanças culturais e comportamentais em toda a sociedade. E nesse contexto, o autor discute como os produtos digitais, sejam jogos, mídias sociais ou aplicativos, são projetados para serem irresistíveis, nos mantendo o tempo todo engajados, roubando grande parte do nosso tempo, comprometendo a nossa produtividade, capturando nossa atenção e, é claro, gerando muito dinheiro no processo. Trata-se de uma obra reveladora que muito tem a dizer sobre nosso relacionamento com as tecnologias de informação e comunicações mais modernas, além de revelar as estratégias que a indústria implementa em seus produtos para que eles se tornem, de fato, irresistíveis. Então, o autor recomenda. Uma citação aqui, o autor, no caso, dessa resenha, que é o J.L. Gregório, no blog dele. Essa reportagem é de 2020. Agora ele faz uma citação aqui do Adam Alter, que é o seguinte: a tecnologia não é normalmente boa ou ruim, até ser controlada por corporações que a produzem para consumo de massa. Aplicativos e plataformas podem ser projetados para promover ligações sociais frutíferas, ou, como cigarros, podem ser concebidas para efetivamente viciar. Bom, então vamos lá. A realidade do vício em telas, uma perspectiva de Adam Alter, na matéria de junho de 2024 do ICL Notícias. Nesta era digital, praticamente vivemos online. A partir do momento em que despertamos até o instante em que voltamos a dormir, estamos imersos em um fluxo contínuo de informações
e interações digitais. Essa realidade, que parecia distante há algumas décadas, hoje define nosso cotidiano e traz à tona uma série de desafios comportamentais significativos. Mas será que estamos cientes do impacto que isso tem na nossa saúde, nas nossas relações pessoais e sociais? Uma das mais evidentes é o vício em telas, uma condição que está ganhando reconhecimento não apenas em especialistas em saúde mental, mas também no público em geral. Dentre as vozes que se destacam nesse debate está Adam Alter, um psicólogo com ampla experiência e autor de obras influentes, como, por exemplo, a que eu já citei na outra reportagem, Irresistível. Neste livro, Alter não apenas descreve as engrenagens desse vício, mas também investiga como as interfaces digitais são desenhadas para captar nossa atenção de maneira quase inescapável. Suas pesquisas analisam o comportamento humano e tentam entender por que estamos tão conectados às nossas telas, e não é só uma questão de escolha pessoal. Segundo Adam Alter, há uma combinação de fatores psicológicos e tecnológicos que nos mantém presos a essas pequenas telas brilhantes. Neste artigo, nós vamos mergulhar no trabalho de Alter, entendendo melhor quem ele é, suas contribuições ao estudo do comportamento humano diante das telas e como suas descobertas podem iluminar os caminhos para lidarmos com a ubiquidade das tecnologias digitais em nossas vidas. Através dessas análises, Alter nos convida a refletir sobre o equilíbrio necessário entre a conexão e a desconexão, um tema que ressoa profundamente em uma sociedade cada vez mais online. Bom, ele faz aqui uma pergunta: quem é Adam Alter? Ele é um acadêmico australiano que se tornou uma referência internacional quando o assunto é o impacto da tecnologia em nossas vidas. Nós já fizemos essa menção na outra reportagem. Ele começou sua trajetória nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, onde fez doutorado em psicologia. Mas foi o trabalho na Stern School of Business, da Universidade de Nova York, que realmente colocou Alter no mapa, né? Alter investiga como o vício da tecnologia afeta nosso cotidiano, desde as crianças até os adultos. Seu foco está em empresas de tecnologia. Ele quer saber, ele está debulhando como que essas empresas projetam seus produtos para serem produtos irresistíveis, nos manterem plugados, ligados, online, mantendo-nos constantemente conectados. Olha bem, você estando online, plugado, e quando você não está, você ficar nervoso, precisando de estar online, ou seja, você quer se manter plugado porque acha que algo está acontecendo, você está realmente com um problema de comportamento, né? Essa obsessão por manter a atenção dos usuários por parte dessas empresas não é por acaso. É uma estratégia deliberada que se aproveita da psicologia humana para maximizar o tempo que passamos em frente às telas. É claro que ninguém está fazendo isso à toa. Alguém quer te vender alguma coisa muito rapidamente, em grande quantidade, e está ganhando muito dinheiro, porque em décimos de segundo você é assaltado por uma série de publicidades. Seu livro mais conhecido, esse chamado Irresistível, que já falamos pela enésima vez, oferece uma visão detalhada de como o vício em tecnologia se espalhou globalmente. Claro que você tem que ler o livro para entender. Isso aqui é um comentário sobre o livro, um comentário até em off, ou seja, é por fora do livro. Alter explica que essa dependência não se limita aos jovens. Adultos também estão presos nesses ciclos, muitas vezes sem perceber. Isso é fato, inclusive pessoas mais velhas, que às vezes têm mais tempo disponível, estão aposentadas, andando pela rua, conversando com os amigos, às vezes muito solitários, são presas fáceis para essas tecnologias. O que é pior, são presas para essas tecnologias, para tudo que a tecnologia vende, até para os golpes que aparecem nos interstícios da tecnologia. Isso, é claro, não é criado pelas plataformas, mas as plataformas também não conseguem deter. Ele argumenta que nosso comportamento em relação à tecnologia não é apenas uma questão de falta de disciplina individual, mas sim o resultado de um design intencional que explora nossas vulnerabilidades psicológicas. A dependência da tecnologia não é apenas uma questão de falta de disciplina pessoal. Elas são projetadas, as plataformas, para serem viciantes, e captam, e chegam,
e se estabelecem por causa das vulnerabilidades psicológicas que nós temos. Atualmente, como professor associado de Marketing e Psicologia da Stern School of Business, Adam Alter continua a explorar como a tecnologia molda nossas vidas e comportamentos, analisa como pequenas mudanças no ambiente de consumo podem ter grandes impactos em nossas ações. Essa abordagem ajuda a entender melhor por que somos tão atraídos pelas telas e o que podemos fazer para recuperar nosso controle. É importante lembrar que a influência de Alter vai além do meio acadêmico. As suas palestras, artigos e entrevistas trazem uma compreensão acessível sobre como o design tecnológico está intrinsecamente ligado ao nosso bem-estar mental e emocional. Ele tem essa capacidade de avaliação porque ele é principalmente o quê? Principalmente psicólogo. Ele desafia a forma como interagimos com a tecnologia, propondo que, ao entendermos melhor esse mecanismo, ou os mecanismos, né, porque são mais de um, podemos criar estratégias mais eficazes para lidar com o vício em telas. Naturalmente, mais de uma estratégia, porque é mais de um mecanismo. Alter acredita que a chave para o uso desta mais saudável da tecnologia está na conscientização. Então, nós estamos nesse processo, nesse momento. Ele que escreveu o livro, os outros que o avaliaram. Ele vai dar, inclusive, nesse CL, parece que vai haver uma reportagem com ele online ao vivo. Quando você assistir isso que eu estou te dizendo aqui nesse podcast, talvez isso já tenha passado, porque nós estamos falando hoje, no dia 9 de julho, de uma reportagem feita a 14 de junho, né? Mas eu achei importante falar, porque é sempre bom repercutir boas matérias. Essa é uma das boas matérias do CL Notícias. CL é uma plataforma de notícias que eu gosto muito. Ele sugere, é um portal, né? Ele sugere que devemos ser mais criativos em relação ao nosso tempo que passamos conectados e mais intencionais sobre como e quando usamos nossos dispositivos. Eu vou fazer um comentário pessoal. Eu sou uma pessoa que trabalho muito dentro do online. Claro que eu direciono meu trabalho para notícias importantes, mas eu sou assaltado por coisas que, em princípio, não me interessam, porque eu não vou repercuti-las. Essas fofocas políticas, essas bolhas políticas que tem por aí, essas mensagens, muitas delas de fundo religioso, cheias de pregações idiotas, desculpa se alguém aí é religioso ao máximo, mas a maioria das pregações e das palavras que dizem respeito a questões da filosofia religiosa, tem muita bobagem implícita, porque quem está fazendo aquilo ali quer controlar a sua cabeça, quer ganhar dinheiro com aquilo, quer ter um séquito de seguidores por algum motivo, seja por vaidade ou por dinheiro. Eu consigo passar por cima disso tudo, às vezes eu assisto uma coisa ou outra. Mas a diferença é que eu trabalho com isso. O que eu estou fazendo aqui agora é um trabalho. Eu só estou lendo essas matérias aqui porque me interessa. Quando aparecem outras matérias, principalmente aquelas que têm aquelas notícias bombásticas, eu falo assim: em princípio não acredito, não quero ver, não vou dar retorno para esse cara. Ao contrário, quem está atrás de retorno aqui sou eu. Por quê? Porque eu tenho um canal. Mas por que eu quero retorno? Porque eu também sou vaidoso? É claro que eu tenho a minha vaidade pessoal. Mas, primeiro, eu leio artigo de terceiros, então não me envaideço daquilo que eu faço necessariamente, exceto pelo fato da pesquisa. E segundo, que eu tenho realmente o interesse de informar. Então, essa minha vaidade cai em cima disso aí. Por quê? Porque eu pretensamente tenho uma mídia chamada Portal Vai Ali, e tem a mídia aqui, meu canal José Roberto Abramo no YouTube, que eu tenho o programa Tá na Rede, o programa Pontuando e os programas de música, se você se der o trabalho de dar uma pesquisada no canal. Então, quem quer o like, quem quer comentário, quem quer interação, esse alguém sou eu. Então, na disputa de qual é o tempo mais valioso aí, o meu tempo é mais valioso do que ceder meu tempo para ver coisas que realmente eu não vou repassar, não vou noticiar e não vai compor o meu raciocínio. Eu acho que esse seria um princípio razoável para você começar a dosar. Quando eu não tenho nada importante para fazer dentro do meu trabalho, eu estou lendo um livro. Claro que muitas vezes é voltado para o meu trabalho, muitas vezes não é. Eu gosto de viver informado. E eu mudo de assunto, né? E
sou assaltado como todo mundo, passo por cima de uma série de coisas. Tome isso para fazer isso, passe isso que vai resolver. A tua mídia não quer que você saiba, a indústria fulana de tal não quer que você saiba, a Globo não quer que você saiba. Então, essas bobajadas, nada, começou assim, eu já desacredito, né? Quando você tem alguma coisa que é importante, que traz uma notícia importante, essa coisa se basta a si próprio. Você não precisa de descaracterizar ninguém, nem dizer que aquilo que você está falando é verdade, só não é crível, não é acreditado, porque tem uma indústria ou alguma outra pessoa que está combatendo. Tipo perseguição, ou tipo essas coisas, né? Faltou a palavra. Mas vamos continuar o texto aqui. Alter examina o vício em celulares e outras telas digitais, um problema que cresce exponencialmente em todas as faixas etárias e culturas. Seus estudos destacam que o vício em telas não apenas impacta negativamente nossa saúde mental e física, mas também compromete significativamente nossa habilidade de interagir e nos conectar com o mundo real. Olha só, a gente começa a ganhar um véu entre a realidade e nós próprios, porque você está vendo a realidade por um filtro que alguém condicionou em você. E você está ali vulnerável, porque você está predisposto. Todo mundo, sim, inclusive eu que estou aqui falando para você, porque eu também não sou um gênio que saco tudo que aparece ali. Então a gente tem que se conscientizar, né? As horas gastas olhando para uma tela reduzem o tempo disponível para as interações face a face. Outra coisa, isso aí já sou eu que estou falando. As interações face a face, elas educam a nossa capacidade de percepção do outro, das suas verdades, dos seus sentimentos. Crianças que forem criadas em frente de telas, longe da sociabilidade, elas não terão essa educação social. Elas vão perder a capacidade de perceber emoções nos outros. Vai ser tudo linear. Se alguém disser estou triste, vai ser como se uma máquina estivesse dizendo estou triste, estou alegre. Você não consegue perceber e medir se aquilo ali é verdade. Mas se você tem a educação natural da vida, na interação de face a face, se você começa a incentivar em si próprio, ou se você é incentivado pelo meio por essa educação de sentidos, de profundidades, você é uma pessoa que consegue uma interação mais efetiva. Você pode ser um líder, você pode até ser um liderado, você pode trabalhar com pessoas e saber o que elas querem, como médicos, como advogados, como engenheiros, como qualquer coisa, como qualquer outra profissão, venda cosmética, seja lá o que for. Você está vendo o outro. A interação face a face é uma leitura. Existe um letramento emocional que você, se não tiver face a face, você não o faz. Você se torna uma pessoa lisa, reta. Essas habilidades, elas são essenciais, né? São habilidades sociais e emocionais. Bom, as raízes desse vício. Explorando mais a fundo as causas desse fenômeno, Adam Alter apontou que o design das tecnologias digitais é meticulosamente planejado para explorar nossas fraquezas psicológicas. Aplicativos e redes sociais como Instagram, Facebook, Snapchat e Escambau são projetados como sistemas de recompensas intermitentes que nos mantêm engajados e constantemente voltando por mais recompensa. O que é recompensa? O like, o comentário. Tanto é que eles falam aqui de engajamento e nos dizem que os nossos vídeos vão dar engajamento quando você tem um like ou um dislike, porque o algoritmo, ele não mede o que é bom para você ou ruim para você. Mas se você é visto de maneira ruim ou boa, like ou dislike, você tem interação. Se o comentário é bom ou ruim, você tem interação. Se você escrever assim, vamos dizer que eu escreva lá uma bobagem, todo ser humano é um imbecil, aí as pessoas vão ficar ofendidas, vai falar, imbecil é você, todo mundo que responder isso aí está engajando comigo, né? Claro que você vai fazer, e se a sua vontade era que houvesse engajamento, independente se estamos te ofendendo ou não, você conseguiu a sua recompensa, né? E a sua recompensa pode se tornar depois até financeiramente razoável, se o seu canal for monetizado. Mas a monetização, ela é mais trabalho para quem está assim querendo ganhar algum dinheiro
Como eu, por exemplo, que estou fazendo um trabalho, eu gostaria de ter muito engajamento, que as pessoas comentassem, preferia que não fossem ofensas, porque não me interessa, preferia que os comentários fossem comentários que aprofundassem ou até colocassem interrogações ou até aprofundassem meus temas ou trouxessem algumas coisas que eu pudesse aproveitar e fazer mais pesquisas, né? O cara chegar lá, me xingar e dar um dislike, eu sinceramente é um engajamento que eu não gosto. Mas assim, que tipo de recompensa que eu estou buscando? A minha recompensa no caso é eu conseguir chegar até lá. Então a recompensa não é só interação, engajamento. A minha recompensa é você estar se interessando pelo assunto que eu coloquei ali. Depende do título, depende do tamanho do vídeo. Eu fazendo esses comentários aqui nesse podcast, eu já vou fazer o podcast ficar grande. Muitas pessoas não querem saber disso que eu estou falando, mas eu estou dando um exemplo. E desculpa se eu estou me delongando, mas eu estou dando um exemplo. Vamos voltar aqui para o texto. Aplicativos e redes sociais como Instagram, Facebook, Snapchat, Escambau são projetados como sistema de recompensas. Então vamos ter isso aí na cabeça. Vamos dizer assim, de certa forma, desconsidere o que eu falei como coisa pessoal particular. A única coisa que eu quero que você lembre é que eu gostaria realmente que você desse o like, compartilhasse, comentasse, porque o engajamento para mim é importante para dar sequência à capacidade, minha competência de dar notícias. Vamos lá. Esses sistemas são comparáveis às técnicas usadas em máquinas de jogos de azar, onde a incerteza das recompensas cria um hábito quase indestrutível. Cada notificação pode ser uma nova curtida, um novo comentário ou uma mensagem, estimulando a liberação da dopamina, que é uma substância cerebral, reforçando o comportamento de checar o dispositivo repetidamente, quer dizer, você começa a ficar viciado em pegar nele e checá-lo, em alguns casos gerando a normofobia que ele vai explicar. Estamos sendo manipulados de muitas maneiras sem que o percebamos, o que pode ter consequências graves para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. Mas o que é a tal de nomofobia? Eu pensei que tinha um R ali, não tem, é nomofobia. Um termo que se tornou relevante na discussão sobre o vício em tecnologia é a palavra nomofobia, que descreve o medo irracional de estar sem o celular. Fobia é medo. Nomo, sinceramente, ele vai dizer aqui. Este medo reflete uma dependência profunda que muitos têm em relação aos seus dispositivos móveis, onde se sentir desconectado gera ansiedade e desconforto. Alter alerta que o reconhecimento desses padrões é o primeiro passo para combater o vício de telas, quer dizer, você tem que perceber quando que você está ansioso pelo fato de estar afastado do celular. Ele sugere uma abordagem consciente no uso das tecnologias, incentivando períodos regulares longe das telas e promovendo atividades que reforcem conexões humanas e interação no mundo real. Por exemplo, você vai fazer uma corrida, você vai para uma academia, você vai para um lugar bater papo, não leva o celular, né? Vai lá entre os amigos. Agora, se você for uma pessoa mais velha e não tiver nada disso, e tivesse um tanto quanto isolado, por motivos quaisquer, faça uma atividade qualquer, por exemplo, uma ginástica, um jogo, vai aprender pintura, vai aprender um idioma, vai fazer alguma coisa, de forma que você interaja com outras pessoas e fica afastado do celular. Dá o seu número de celular para as pessoas para te comunicar de fatos importantes, mas nada mais do que isso. Bom, isso é uma sugestão. A mudança, segundo ele, começa com a conscientização e adoção de hábitos que priorizem nossa saúde mental e o nosso bem-estar em um mundo cada vez mais digital. O impacto do vício em telas na educação e na sociedade é um título. O uso excessivo de telas vai além dos problemas pessoais e afeta profundamente a educação e a sociedade como um todo. A dependência digital não apenas modifica o comportamento individual, mas também altera o futuro das novas gerações, com certeza. O cérebro é muito plástico, você pode interagir, você pode fazer com que ele se acostume até moldá-lo com coisas mais pobres e as pessoas fiquem com menos recursos, porque a educação iria desenvolver, apesar de nós termos tantas coisas a serem discutidas no mundo hoje, mas dependendo de como que você discute, e aquilo passa sem você criar um histórico, sem você criar um entendimento daquilo, você vai ficar ignorante. E mal formado, né? Com má capacidade de interação para chegar à finalidade das suas ações, da sua existência, de sua profissão, dos seus casamentos, da sua interação, da capacidade de você criar filhos, se relacionar com seus pais, com seus amigos, etc. Em cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro, medidas como proibição do uso de celulares em escolas estão sendo seriamente consideradas para combater essa dependência. Esse tipo de iniciativa gera debates intensos entre educadores e psicólogos sobre a melhor forma de lidar com a questão. Inclusive, alguns países
do norte da Europa estão proibindo o uso de computadores na educação, que hoje em dia está se tornando cada vez mais habitual, e celulares. A discussão sobre a proibição de celulares nas escolas é uma resposta às preocupações sobre o impacto negativo das telas na capacidade de concentração e aprendizado dos alunos. As telas, que são praticamente onipresentes na vida dos jovens, podem desviar a atenção necessária para atividades acadêmicas, resultando em desempenho escolar inferior. Além disso, a interação constante com dispositivos digitais podem prejudicar o desenvolvimento das habilidades sociais mais importantes, como comunicação e empatia. Você só é empático quando você percebe o outro como você se percebe. Se você achar que, se você conseguir ver no outro alguém como você consegue desenvolver empatia. Você só consegue isso socialmente. Claro que tem pessoas que são complicadas nesse aspecto aí, mas até isso pode ser educado. Nós estamos falando, em média, de algo como 8 horas por dia para muitas pessoas. Numa reportagem anterior aqui de 2020, uma outra reportagem, o cara falava em 4 horas. Olha bem, hoje em 2024 nós já disponibilizamos o nosso tempo, a maioria das pessoas, em 8 horas. Porque são tantas as conexões que você tem no celular, com o seu trabalho, com as redes sociais, com os vídeos, com os podcasts, etc., que você já fica em torno de 8 horas. Quando você está em torno de 8 horas por dia no celular, você está se privando de uma outra convivência. Então, mas como que você está aqui falando sobre isso, algo que vai ser visto ou ouvido no celular, você está falando contra si próprio? Não, eu estou falando para você priorizar. Aliás, não sou eu que estou falando, é a reportagem. Quem sou eu? Né? Eu não sou psicólogo, eu sou professor, sou outra coisa, né? Mas já fiz uso de internet na sala de aula N vezes, mas não com os computadores ligados, né? Eram pesquisas em casa. E dessas pesquisas eu sempre avaliava o que o cara copiava e colava, o que ele tinha feito e entendido. Bom, e para ele, Adam Alter, essa é uma estatística mais impressionante, às 8 horas. Estamos talvez 100 ou 200 vezes por dia nos voltando aos nossos telefones, e isso é um pouco surpreendente para muitas pessoas. Eu acredito que eu não esteja isso tudo, não. Porque tem hora que eu largo o telefone de lado assim, fico horas sem olhar para ele. Mas nesse momento, muitas vezes eu estou na internet, no computador, né, nos computadores trabalhando. É claro que eu não estou sujeito a qualquer coisa, eu estou pesquisando, mas o meu tempo de tela é um tempo danado. Mas assim, às vezes ele está até me incomodando, porque pesquisa é trabalho, eu quero descansar um pouquinho, então eu saio dali e vou fazer outra coisa. E se aparece alguma notícia de alguma coisa, inclusive eu tirei as notificações do celular e as notificações do computador, porque eu só vou visitar o WhatsApp, Facebook, o próprio YouTube, essas redes Blue Sky, Twitter, o Google, todas essas redes que eu tenho perfil, eu só vou pesquisá-los a hora que eu paro, dou uma olhada em tudo lá. Tem uma opção de coisas que não me interessam, eu passo direto. Tem alguns amigos pelo WhatsApp que mandam alguns vídeos, na medida do possível eu assisto, quando eu acho que são coisas importantes, ponho eles rapidamente, dou aquela avaliada e pronto, descanso, ou volto para o computador, então vou ver um filme em algum lugar, né? Eu sempre procuro instrução. Bom, vamos voltar para o texto. Perspectivas educacionais. Em suas análises, Adam Alter sugere que o ambiente educacional precisa se adaptar para lidar com a presença invasiva das telas. Isso não significa simplesmente banir os dispositivos, mas desenvolver políticas práticas que promovam o uso saudável e equilibrado da tecnologia. Uma das propostas é a introdução de políticas rigorosas sobre o uso de dispositivos nas escolas. Isso pode incluir limitação ao uso de celulares durante o horário escolar básico, ou a implementação de zonas livres de tecnologia, ou seja, você vai entrar naquele lugar ali, você vai jogar um esporte, você vai fazer qualquer coisa, você vai nadar, você não vai ter seu celular perto de você. E eles vão interagir entre si, os alunos. Tais medidas podem ajudar a mitigar os efeitos viciantes da tela, permitindo que os alunos se concentrem no melhor e aprendam de forma eficaz. Além disso, Alter destaca a importância de educar tanto alunos quanto os pais dos alunos sobre os riscos do uso excessivo de telas, inclusive sobre a visão. Programas de conscientização e workshops
podem ser eficazes para mostrar como o uso equilibrado da tecnologia pode beneficiar a saúde mental e o desenvolvimento acadêmico, e não de outra forma agir de maneira que você perca a sua capacidade de desenvolver academicamente, culturalmente, e perca a saúde mental, né? A ideia é criar um ambiente onde a tecnologia seja ferramenta de apoio à aprendizagem e não uma distração, e nem seja a principal, e nem esteja acima da questão educacional. Como se beneficiar do uso das telas? É inegável que o mundo tecnológico trouxe benefícios à sociedade, isso é claro. Mas, como vimos, a linha entre o uso saudável e o vício das telas é um pouco tênue. Mesmo eu que estou aqui falando para vocês que trabalho com isso, obviamente que eu devo ter lá uma carga de vício razoável. Eu tenho que fazer uma autocrítica e tenho que buscar qual que é meu problema. Não sei se eu tenho, mas eu creio que sim. Mas eu tenho que avaliar, você também tem. Para evitar que isso aconteça, a Alter sugere soluções práticas para combater o vício em telas. Estabelecer, por exemplo, limites claros. Definir horário específico para usar os dispositivos digitais é um primeiro passo importante. Ou seja, nesse horário eu uso, nesse horário eu não uso definitivamente. Evite o uso de telas antes de dormir, porque a luz azul emitida pelos dispositivos interfere na qualidade de sono. Outra coisa, existem celulares e computadores que têm aquela emissão de luz sem a luz azul. Eu faço isso nos meus computadores e nos celulares. Qualquer tela que eu trabalho, eu retiro, principalmente a partir da noite, onde há 6, 5 horas da tarde, onde você precisa da luz, muito mais de luz na tela, eu retiro a luz azul para prejudicar menos, né? A Alter sugere que pequenos ajustes na rotina, como definir momentos do dia sem tecnologia, podem fazer grande diferença. A tecnologia consciente. Existem aplicativos que ajudam a monitorar e limitar o tempo de tela. Você tem que procurá-los na internet. Essas ferramentas podem enviar alertas quando o uso ultrapassa limites definidos, normalmente em tempo, né? Isso não só ajuda a criar uma consciência de tempo gasto online, mas também incentiva a autorregulação. Usar tecnologia de maneira consciente significa também escolher aplicativos que promovam o bem-estar e a produtividade em vez de distração. Incentivar atividades fora das telas é fundamental. Esportes, leitura, tempo com amigos e família são ótimas formas de desconectar do mundo digital e reconectar em mundo real. A Alter afirma a importância de se equilibrar o tempo de tela com atividades que promovam a saúde física e mental. Tem um hobby, por exemplo, passear no parque, ou até mesmo cozinhar uma refeição, ou servir um refresco, pode servir como um refresco necessário ao constante bombardeio. Então, há benefícios derivados das telas. Acho que o Google Maps, por exemplo, a capacidade de navegar em uma cidade que nunca visitei antes, isso é um milagre, isso é muito legal, é a melhor promessa da tecnologia, afirma o Adam Alter. Mas fica incluso dentro do tempo que você está na frente da tela. As contribuições da dopamina, vamos saber o que é. Para entender melhor as redes sociais e como elas influenciam nossas emoções e comportamentos, é importante analisar como nós nos relacionamos com elas. Harvard conduziu um estudo que mostrou como a dopamina é usada estrategicamente em plataformas, por exemplo, como o Instagram. A dopamina é um neurotransmissor responsável por sensações de prazer e recompensa, tá? As plataformas digitais elas são projetadas para maximizar a liberação da dopamina no seu cérebro. E ele te dá alegria. Essa dopamina te dá alegria. Esse design intencional cria um ciclo vicioso. Quanto mais você usa as redes sociais, mais seu cérebro quer continuar usando. Lembra, por exemplo, que uma das coisas que libera dopamina é quando você come uma barra de chocolate, principalmente para aquelas pessoas que gostam muito. Quando você come, libera dopamina, você sente uma sensação de felicidade. Olha só. Como as redes exploram dopamina? Alter explica que os aplicativos como Instagram e Facebook, para citar somente 2, utilizam recompensas intermitentes para prender a atenção. A notificação de um like, ele te dá lá, plim, plim, chamou uma notícia. A notícia o que é? Te deram um like lá, interagiu, te respondeu. Ou um novo comentário ativa a liberação de dopamina, reforçando o comportamento de checar o celular constantemente. Então, quer dizer, você fica correndo atrás, né? As plataformas digitais têm uma maneira engenhosa de prender nossa atenção. Não é apenas porque gostamos do que estamos vendo, mas é porque nossos cérebros são biologicamente programados para querer mais, né? A liberação constante da dopamina, provocada por likes e comentários, cria um ciclo comportamental de comportamento recompensador,
que é incrivelmente difícil de romper. Esse é o fator viciante. Como Adam ressalta, esse ciclo de recompensas é difícil de quebrar, mas entender como ele funciona pode ser o primeiro passo para adotar hábitos mais saudáveis. Estratégias para reduzir o impacto da dopamina. Uma abordagem prática é desativar notificações não essenciais para reduzir a frequência dos estímulos de dopamina. Além disso, é útil refletir sobre conteúdo consumido, perfis que promovam o bem-estar e evitar aqueles que induzem comparações negativas para melhorar a relação com as redes sociais. Outra estratégia é reservar momentos específicos para checar redes sociais em vez de acessá-las de maneira impulsiva. O seu relacionamento com as redes sociais. Saber da relação entre o nosso organismo e o mecanismo das redes sociais pode ajudar a tomar decisões mais conscientes e como usar e quando usar essas ferramentas. Se você sentir que as redes sociais estão afetando negativamente sua vida, delete. Considere fazer uma pausa, buscar outras atividades alternativas ou até mudar de rede. Ou imaginar que a outra rede vai te frustrar tanto quanto aquela. Integrar essas práticas no dia a dia pode ajudar na transformação da sua relação com a tecnologia. Conclusão. As análises de Adam Alter deixam claro que o design das plataformas digitais não é acidental, as empresas sabem como prender nossa atenção e fazem isso de propósito. A Alter nos mostra que para recuperar o controle de nossas vidas precisamos de ciência disso, ter consciência dessas armadilhas e limitar o uso excessivo. Comece definindo horários específicos para usar o celular e outras telas, tente criar momentos de desconexão, como refeições sem dispositivo, períodos offline antes de dormir, assistir um filme, vai ler um livro antes de dormir, experimente deixar o celular em outro cômodo enquanto você trabalha, ou enquanto você estuda, ou quando você tem outro tipo de distração. Outra dica é usar aplicativos que monitorem o seu tempo de tela. Promover atividades fora do mundo digital é fundamental. Adam Alter nos desafia a repensar como interagimos com a tecnologia e nos lembra que, ao compreender melhor o design viciante das plataformas, podemos tomar medidas para usar a tecnologia de forma consciente, equilibrada e útil, o que é mais importante. Em um mundo cada vez mais digital, é essencial manter o controle sobre nossas escolhas e nossos hábitos. Bom, gente, eu vou terminar o vídeo podcast, porque ele ficou um pouco longo. Muito obrigado pela sua atenção e nós voltamos a qualquer momento com mais algum assunto muito interessante. Até lá!